Fala, comando, tudo bom? Professor Ricardo Fatrim Concursos, tratando com você de um tema essencial, primordial para a tua aprovação. Vamos começar a tratar de direito administrativo. Nesta aula, vamos ver o conceito do direito administrativo e os princípios explícitos que estão contidos no artigo 37 da Constituição Federal de 88. Vamos então começar conceituando o direito administrativo. Geralmente você deve estar preparado já para dizer, porra, conceito é chato, princípio é chato. Não é não, cara. Pensa que isso vai servir para você ter o direito daqui a pouco de fazer o teu consignado. Olha só, papai, financiar o carrão, financiar o apartamento. Começar conceituando o direito administrativo de uma forma bem simples para que você assimile e consiga acertar qualquer questão de qualquer banca, tá bom? Lembra, o conceito ele serve para delimitar o teu estudo e ainda mostrar para você quem é o teu objeto de estudo para que você consiga gabaritar as tuas provas. Direito administrativo. O direito administrativo, obviamente que você vai começar identificando a sua localização dentro da ciência jurídica. No direito, nós temos dois ramos distintos, que é o direito público e o direito privado. Obviamente, se você está estudando, olha só, administrativo, você está estudando o Estado, está estudando a administração pública. Logo, então, eu começo conceituando. O direito administrativo é ramo do direito público. Bacana? O direito administrativo, então, é ramo do direito público. Bacana? E a segunda parte do nosso conceito? Imagina que o direito administrativo, ele se relaciona com o direito penal, que tem o Código Penal. Ele se relaciona com o direito civil, que trata da relação de pessoas, de coisas, de objetos, que lá ele tem o Código Civil. Mas o direito administrativo, ele não tem código, ele não é codificado. Portanto, o direito administrativo, olha só, ele vai ser regido, harmonicamente por quem? Por leis. Observa que eu estou tratando no plural e princípios. Esse "e" é muito importante, tá? Não é leis ou princípios. Eu vou tratar de leis e princípios. Essas leis e princípios serviriam então para quê, comando? Leis e princípios, olha para quê? Para regulamentar as atividades do Estado, as atividades estatais. Essas atividades estatais são todas as relações do Estado, tanto as internas quanto as externas. Então você coloca aí tanto as relações internas quanto as relações externas. Cara, você deve estar se perguntando, então para que tanta lei, para que tanto princípio se eu não tenho um código? É exatamente para impor aos envolvidos na atividade estatal, os agentes públicos, que são chamados de servidores, aos empregados públicos, aos próprios agentes políticos. É para impor a eles que eles trabalhem para o povo e tão somente para o povo, entregando por fim o melhor resultado, um resultado satisfatório para a coletividade. Lembra que no parágrafo único do artigo 1º da Constituição nós temos o povo como elemento constitutivo do Estado e que o povo é o verdadeiro dono da coisa pública. Bacana? Então a última parte fica assim, a fim de, não é? A fim de entregar, ao povo vamos trocar de cor aí para você enxergar melhor. O melhor, não é um resultado qualquer, o melhor resultado. Atenção então para o nosso
conceito completo. Quem é o direito administrativo? Ramo do direito público, regido harmonicamente, ou seja, lei não contraria princípio, princípio não contraria lei, regido harmonicamente por leis e princípios. Cuidado que se aparecer na tua prova leis ou princípios, está totalmente errado. Ou se vier falando de um, esquecer de falar do outro, está errado também. Essas leis e princípios regulamentam as atividades do Estado. São as relações entre órgãos, secretarias estatais, de qualquer natureza, e ainda o atendimento ao público. Por fim, oferecendo ao povo o melhor resultado. Esse é um conceito abrangente do direito administrativo, que é de criação nossa para a facilitação do teu entendimento. Lembrando que se fosse ser cobrado um conceito de direito administrativo doutrinário, o conceito mais cobrado é o de Eli Lopes Meireles, que trabalha esses elementos. Porém, não existe conceito único de direito administrativo. Cada livro que você compre é um conceito que você vai encontrar. Bacana? Tranquilo? Vamos tratar agora, então, do famoso artigo 37. O artigo 37, caput da Constituição Federal. Às vezes muitas pessoas perguntam, professor, o que seria caput? Caput, amigo, é a cabeça do artigo, é a parte principal do artigo. Bacana? Então é bom que você já comece a aprender latim estudando direito administrativo. Já pode chegar lá na tua casa e dizer, mamãe, estou com uma dor no meu caput. Ela vai te dar racumi, irmão. Ela vai pensar que você engoliu um rato, mas não. Caput é o quê? A cabeça, só a cabeça. Cuidado com aquele cara que diz isso. Bacana? Então o que está escrito no artigo 37? Porra, professor, vou ter que decorar nada. Aqui você vai aprender. Depois você dá até aula para alguém aí de artigo 37. O artigo 37, ele é uma pirâmide. O artigo 37 é aquele que está contido o famoso LIMP. Eu aprendi direito administrativo, eu sei o LIMP. Peraí, olha só. O LIMP, ele está lá no artigo 37. Não é? E como aqui a gente não curte muito decorar, vamos fazer um esqueminha bom para que você aprenda o artigo 37 e não precise ficar fazendo 1.500 leituras para poder resolver uma questão de prova. Como o direito administrativo trata da administração pública, e a administração pública está contida nos artigos 37 a 41 da Constituição Federal, olha o que está escrito no artigo 37 para ti. Artigo 37 caput, olha o que está escrito aí. A administração pública, ó, de cara, logo no artigo 37 está escrito isso. A administração pública, ela se divide, sim ou não? Sim. Olha só, observa que aqui na pirâmide eu tenho o topo com um elemento, 2, 3, 4 e 5, até você chegar no LIMP, ó. A administração pública se divide, sim, em duas, direta, ó, e indireta, olha só. Então eu já sei como se divide, como se organiza a administração pública, direta e indireta. Bacana? Quantos são os poderes do Estado? 3, olha só, 3 elementos na pirâmide, né? Quem são esses 3 poderes? Eu tenho o executivo, eu tenho o legislativo, aquele que faz as leis, e tenho por seguinte o judiciário. Bacana? Fazer um pontinho aqui, senão você acaba pensando que você é um acento e vai dizer que sou analfabeto, né? Então, bora lá. Hoje em dia o aluno filma tudo, tira foto de tudo. Tive um professor de Direito Constitucional, toda vez que eu estou falando aqui, eu falo com o Leandro, que é o cara da técnica, né? A gente se dirige a ele, até para a gravação não ficar monótono. Mas eu tive um professor de Direito Constitucional, ele inclusive foi delegado de polícia, amigo de posto de trabalho, que eu trabalhei junto com ele. Ele dizia que ele adorava dar carteirada, porque a carteira da OAB naquele tamanho era quase o tamanho de um A4. Ele dizia, essa carteirada dói. Ele dizia assim, o aluno é tão sacana que ele é capaz de te elogiar. Então tu imagina nos dias atuais, se tu pega e mete um acento no lugar errado, ele tira logo a foto de professor e analfabeto. Bacana? Então olha só, olha aí o nosso
nosso artigo 37, ele diz o quê? Administração direta e indireta dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Olha aí, ele vai falar dos entes federativos. Ele diz: a União, estados, municípios e Distrito Federal. Olha só, a partir do momento que você ingressa na administração pública, a partir do momento que você ingressa, que você adentra os anais da administração pública, o que vai acontecer? Você não tem mais escolha, você tem o dever de cumprimento tanto das leis quanto dos princípios. Então, quem seriam esses princípios? A administração pública direta e indireta dos três poderes da União, Estado, Distrito Federal e município devem respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esse é o famoso LIMP, esse é o famoso artigo 37. Espera aí, professor, mas será então que eu, sendo um novo servidor público aqui no estado do Pará ou por qualquer estado do Brasil, eu tenho que respeitar só os princípios explícitos? Obviamente que não. O servidor público, ele tem que respeitar tanto a lei quanto os princípios explícitos e os demais encontrados na Constituição e nas legislações que vão fomentar, o direito administrativo, tá? Esses são chamados de princípios implícitos ou identificados. Obviamente que nós vamos tratar primeiro dos princípios explícitos de um a um. E o primeiro deles que nós vamos tratar é o princípio denominado legalidade. Bacana? O primeiro princípio que nós vamos tratar, ele é denominado legalidade. Vamos aqui apagar o quadro, que é exatamente para você ter um espaço de fazer uma análise bem bacana. Faz o teu esqueminha aí daquilo que vem a ser a legalidade, tá bom? Vamos lá, vou apagar e deixar um espaço legal aqui. Enquanto isso, você pode escrever, tomar nota aí no teu caderno do que vem a ser o princípio da legalidade. Obviamente que muitos de vocês já devem ter estudado princípios e tem uma situação que é bem complexa. O cara costuma dizer logo assim: porra, eu não quero decorar. Decorar princípio é muito chato. De fato é chato. Decorar princípio é chato pra cacete. Então o que é que você vai fazer? A cada princípio que nós estudarmos, e o primeiro chama-se o quê? Legalidade. Cada princípio que nós estudarmos, o que é que você vai fazer? Você vai atribuir um termo-chave ou uma palavra-chave. A legalidade, puta merda, não precisa nem eu ficar te falando qual é a palavra-chave, né? Palavra-chave da legalidade, obviamente, que é a lei. Legalidade é o respeito total à lei. Só que eu estou falando de legalidade administrativa. A pergunta é, na ótica jurídica, vou desenhar um olho aqui, cara, né? Isso aqui é um olho, ó. Podia ter ficado sem essa, né? Mas isso aqui é um olho vermelho, inclusive, né? O cara desenha um olho vermelho aí já é sacanagem. Na ótica jurídica, vocês acreditam que a legalidade, privada, é igual à legalidade jurídica? Sim ou não? Obviamente que não. A legalidade privada, ela é regida pelo artigo 5º, inciso 2º, da nossa queridíssima Constituição Federal de 88. O que diz o artigo 5º, inciso 2º? Ele fala o seguinte: em tempos de paz, ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Em tempos de paz, ninguém está obrigado a fazer, comando, algo e nem deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Nós estamos vivendo tempo de paz? Obviamente que sim.
Então nós temos o nosso direito, que não é aquele direito simples de ir e vir, é o direito de locomoção, é o direito de ir, vir e ainda de permanecer. Ou seja, o particular, ele pode fazer tudo desde que não esteja proibido por lei. Ou seja, o particular tem a sua legalidade privada denominada licitude. Será que é essa que interessa para nós? Obviamente que não. Mas nós temos que ter uma noção exata do que era a legalidade. Para quê? Para quando houver uma afirmação dentro da prova, você dizer, para aí, isso aqui estão falando da legalidade privada, mas a legalidade que interessa para mim é a legalidade jurídica. A legalidade jurídica, ao contrário do que faz o particular, o agente público, que é só ele que vai ser vinculado pela legalidade jurídica, o agente público, ele não pode fazer tudo. Ele pode fazer o quê? Só o que a lei manda, só o que a lei impõe, só o que a lei determina. Essa legalidade jurídica, ela vai vincular apenas os agentes públicos, ou seja, essa legalidade jurídica impossibilita a escolha do agente, ele não age pela sua vontade, ele age em restrição integral à lei. Por isso, ela também pode ser chamada de estrita legalidade. Pode ser chamada de estrita legalidade. Então, veja bem, se aparecer na tua prova, a legalidade na ótica jurídica, a legalidade administrativa, não é isso? Na ótica jurídica, é chamada de estrita legalidade, onde o agente só pode executar aquilo que a lei lhe impuser. Perfeito, comando? Vamos para frente. Então, você tem que lembrar o seguinte, sempre a lei tem que ser anterior aos fatos ou aos atos praticados. E ela, como legalidade administrativa, só vai impor vínculo a quem? Só vai impor vínculo ao agente público. Perfeito? Imagina um exemplo assim, ó. O prefeito do município X editou um decreto que proibia que as moças da cidade trafegassem nos limites do município de minissaia, dizendo que isso era respeito à legalidade administrativa. Certo ou errado? Errado, que as moças da cidade, nem todas são agentes públicos, elas podem ser particular. E o particular, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. E não existe lei que proíba uma moça usar uma minissaia. Você vai logo desconfiar do prefeito, né? O que ele é? Ciumento. Beleza. Próximo dos princípios é o princípio da impessoalidade. Tem muita coisa legal para a gente estudar na impessoalidade? Tem. O que eu posso apontar como palavra-chave da impessoalidade? É um termo, né? É o tratamento indiscriminado da coisa pública. É o tratamento indiscriminado da coisa pública. Tratamento indiscriminado, olha aí, só que é da coisa pública, tá bom? O que significa o tratamento indiscriminado da coisa pública? Vamos começar fazendo duas perguntas para você. A primeira é, discriminar é crime? A segunda pergunta seria o seguinte, o Estado pode discriminar alguém? A primeira pergunta, discriminar é crime? Não. Discriminar é tratar alguém com diferença, que privilegie ou prejudique, ou seja, o Estado pode discriminar alguém? Sim, desde que não seja de forma graciosa, desde que não seja de forma gratuita. Ele tem que ter um motivo, tem que ter uma justificativa. Muita atenção. Por exemplo, imagina só, você que já estudou numa escola pública, aquela que se chama de escola do governo, né?
A tua escola pública, ela te dava merenda escolar? Dava não, te fornecia. Porque tudo é pago e é muito bem pago. Gente, não tem nada de graça no governo. Nada de graça no Estado. É tudo determinado, é tudo imposto pela lei. Bacana? Então, se você recebia merenda escolar na escola pública e o teu coleguinha, aquele que quando você passava na rua ele dizia, só vai para comer. Aquele cara que te dizia isso lá na escola dele, não tinha merenda escolar. É, você que já comeu aquele famoso cardápio lá do Paulino de Brito onde eu estudei, né? Macaco no cipó fazendo tique-tique. Que era isso? Macarrão com picadinho no prato de alumínio. É, até rima, né? Então imagina, quando foi concedida a merenda escolar, distribuída a merenda escolar, naquele momento o Estado praticou uma discriminação positiva. Por quê? Você acha que você é bacana e o Estado te deu comida? Não. O livro didático, a maior das enganações, eu ganhei meu livro didático na escola, dizia assim, não risque, deixe para o seu coleguinha no ano que vem. Porra, por que não deu logo pro cara, né, meu? Dá logo pro cara, que eu não vou aprender merda nenhuma mesmo. É por isso que às vezes a gente vê, por que o pobre demora mais a aprender e o rico não? Porque o rico, você paga o livro, ele risca o livro, e o pobre gasta dinheiro comprando caderno e passa o livro todo ali. Pobre sofre demais. Pobre sofre pra cacete, mas eu tô rico. Tô rico de saúde porque eu ultrapassei todas essas barreiras. Se disseram para mim, você não vai conseguir, olha eu aqui, ainda estou falando com você, não é? Naquela hora foi praticada uma discriminação, foi, me deram quem? O livro didático. Outra situação, transporte. Gratuito para aluno de escola pública, sim. Se ele morar em localidades remotas, é o governo do município ou do estado, no caso é do município, que tem que fazer o quê? Prover o seu meio de transporte para que ele chegue até a escola. Aqui na Ilha do Mosqueiro, por exemplo, uma ilha linda, bucólica, única ilha do mundo que tem praia de rio com onda. Coisa linda, o melhor lugar do universo para se morar depois da minha casa. Bacana? Lá o que aconteceu? O prefeito, à época, não me recordo quem era, deu bicicleta para as crianças irem para a escola. No outro dia você encontrava tudo no LX. Inclusive, estou falando nome de empresa aqui, vou começar a fazer o quê? Propaganda e começar a capitalizar o show do milhão que o negócio está pegando. Então, olha só, estava tudo no OLX. Quer dizer, gente, parte da culpa de muitos dos processos administrativos não andarem não é do governo, é do povo. O povo é a parte integrante principal do Estado. Logo, ele tem que fazer a sua parcela de colaboração também. Se tem dia de coleta do lixo, você tem que botar no dia da coleta. Se tem transporte público para o teu filho, leva o teu filho no transporte público. Você está entendendo? Leva o teu filho para a escola. Mas por que você acha que o Estado discrimina, que a administração discrimina? É porque nós somos pessoas legais? Não, é porque a lei está dizendo, lá na LDB diz assim, ó, o Estado tem o dever de, qual é a LDB? Lei 394 de 96. O Estado tem o dever de promover o acesso, que é o acesso à matrícula gratuita, e a manutenção do educando na escola pública oficial, que é a famosa escola de governo. Então o Estado pode discriminar. A impessoalidade, ela tem esse condão de promover o acesso, de conceder mais direitos, anota isso. A impessoalidade, ela tem o condão de quê? A finalidade de quê? Promover, olha só, mais direitos a quem tem menos condições. Por exemplo, imagina que você é pobre perante a justiça, você não tem dinheiro para pagar um advogado, mas eu tenho quem? Defensoria Pública. Imagina que você é um cadeirante, tem problema de acessibilidade, a tua turma lá na tua escola é no quarto andar, o que é que o governo faz? Ele vai botar o elevador? Não, ele carrega para baixo a tua turma todinha no quarto andar e põe no primeiro, perto do banheiro. Ou seja, mais direitos a quem tem condições. É por isso que Eli Lopes de Meireles, o doutrinador mais famoso, mais fantástico, mais fabuloso e mais clássico do direito administrativo, disse o seguinte: a impessoalidade como princípio confunde-se com a própria finalidade pública. E a finalidade é um elemento do ato administrativo, comando. Não esquece isso na tua prova. Se você observar, as discriminações, elas são praticadas de forma, então, motivada. Lembra lá do símbolo do direito? Parte do símbolo do direito, a balança, se observa que ela sempre está nessa posição
que ela nunca vai estar equilibrada, a luta maior do Estado é exatamente para isso, para equilibrar. Então, em algum momento, para fazer com que exista esse equilíbrio, essa harmonia social, o Estado tem a necessidade de quê? De praticar uma discriminação. Outra situação interessante que você vai observar, sistema de cotas. Olha a Avenida Almirante Barroso nossa aqui. Será que qualquer morador de qualquer bairro pode passar pelo Almirante Barroso? Pode. A qualquer hora pode, mas qualquer veículo pode? Não pode. Por quê? Se o veículo tiver altura superior a 4,5 metros, ele não pode transitar pelo Almirante Barroso, porque senão ele derruba as passarelas. Deu para entender, então, a questão da discriminação? Perfeito. Outra situação interessante aqui do princípio da impessoalidade chama-se nepotismo. O nepotismo está contido na súmula 13 do STF, que é que ele diz? Que é vedado, não é? A uma autoridade fazer a nomeação de parentes até o 3º grau para ocuparem o quê? Um cargo público. Mas esse cargo público é de natureza administrativa, porque a mesma súmula do STF que veda a nomeação do sujeito para o cargo de natureza administrativa permite que ele seja nomeado para o cargo de natureza política. Muito cuidado com o que a tua prova vier dizendo. Outra situação ainda lá do princípio da impessoalidade, temos aí com grande importância, grande relevância, o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. O que é que diz lá no artigo 37? É vedado, é vedado aos agentes políticos, né, em placas de obras públicas, colocar quem? Nomes, imagens, que são as fotinhas deles lá, né, ou símbolos que caracterizem a promoção pessoal. Geralmente o cara vai fazer uma prova de concurso e já erra logo. Por quê? Ele imagina o seguinte, olha só, se o cara colocou nome, imagem ou símbolo, ele está violando a publicidade. Não. Se ele colocou nome, imagem ou símbolo, isso está caracterizando a promoção pessoal e ele estará sim violando quem? A impessoalidade. Outro exemplo clássico que você pode lembrar aí acerca da impessoalidade é a execução de quê? Uma realização de quê? Concurso público. O Estado pode nomear alguém? Sim, mas ele nomeia quem ele quer? Não. Ele tem que fazer um certame para que aqueles que obtenham o melhor rendimento sejam nomeados para ocupar o cargo público. Bacana? Tranquilo. Outro exemplo, licitações. Eu posso comprar de quem eu quiser? Não, eu, Estado, não compro de quem eu quiser. Eu compro de quem? Daquele que apresentar, conforme a lei de licitações, a proposta mais vantajosa. Bacana, gente? Sim ou não? Tudo tranquilo, então, quanto ao princípio da impessoalidade. Não esquece, a impessoalidade tem como termo-chave o tratamento discriminado da coisa pública. Vamos fazer um ligeiro intervalo e já voltamos no próximo bloco para tratarmos de quem? Princípio da moralidade, princípio da publicidade e ainda fechando os princípios explícitos do artigo 37 do nosso princípio caçula, o princípio da eficiência. Fatrim Concursos, o tiro certo para a sua aprovação.